Salmo 40 para todas as horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te espero com paciência, como diz no Salmo 40. Eu sei que às vezes parece que tu estás em silêncio, que não me ouves, mas eu creio que tu inclinas teus ouvidos para mim. Às vezes, a gente quer tudo para ontem. Quer respostas rápidas, soluções imediatas. Mas o Salmo me lembra que o Senhor age no tempo certo. Como é difícil esperar, meu Deus, quando a dor aperta, quando a ansiedade grita, quando parece que o chão vai sumir sob os nossos pés. Mas eu respiro fundo e lembro que o salmista esperou e o Senhor o ouviu. E eu também espero, e eu também creio que serei ouvida. O Salmo 40 começa assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que imagem linda! Deus se inclinando, se aproximando, se abaixando para ouvir nosso coração. Não é só um ouvido distante, é presença perto, é amor atento. Às vezes, a gente pensa que ninguém está vendo o que a gente passa, mas Deus vê. Ele se inclina. Isso me faz lembrar de quando uma mãe ou um pai se agacha para conversar com uma criança, para ouvir direito, para acolher. Assim é Deus conosco. Senhor, tira meus pés do poço de lama, como diz o Salmo. Tem horas que eu me sinto atolada, sem saída, como se estivesse presa num buraco, numa tristeza que não tem nome. Mas o Senhor me tira de lá. O Senhor firma os meus pés sobre a rocha. Ah, como é bom quando a gente sente firmeza de novo, quando a gente volta a ter chão. O Salmo diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Isso é tão real na nossa vida. A gente passa por situações que parecem lama mesmo. Problemas no trabalho, dificuldades financeiras, crises no casamento, doenças na família. E a sensação é que a gente vai afundar, que não tem por onde sair. Mas Deus, na sua misericórdia, nos resgata. Às vezes Ele usa uma palavra, uma pessoa, um gesto simples. Outras vezes, Ele age de forma tão discreta que a gente só percebe depois. Mas Ele está ali, nos puxando para cima, nos firmando no chão de novo. Senhor, coloca um cântico novo nos meus lábios, que eu consiga Te louvar mesmo nos dias difíceis, que minha boca não se cale. Às vezes a gente se fecha, se isola, perde até a vontade de falar com o Senhor. Mas quando o Senhor nos salva, é impossível não cantar. Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso é muito verdadeiro. Quantas vezes, depois da tempestade, vem a paz e a gente sente vontade de agradecer, de cantar, de contar para os outros o que Deus fez? Às vezes a gente conta sem nem perceber, quando diz graças a Deus, quando sorri depois de dias chorando, quando estende a mão para alguém porque sabe o que é precisar. Senhor, que muitos vejam o que o Senhor faz e passem a confiar em Ti. Que a minha vida seja testemunho. Às vezes a gente acha que precisa de grandes milagres para mostrar que o Senhor existe, mas só o fato da gente seguir em frente já é um milagre. O Salmo continua dizendo que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Isso me lembra que cada história de superação, cada vez que a gente levanta após uma queda, é sinal do Teu amor. Às vezes a gente não entende o porquê do sofrimento, mas depois a gente percebe que Ele moldou o nosso caráter, fortaleceu a nossa fé, aproximou a gente de pessoas que a gente nem imaginava. Senhor, felizes são aqueles que confiam em Ti, que não se voltam para o orgulho, nem seguem os que vivem na mentira. É tão fácil se deixar levar pelo caminho errado, principalmente quando tudo dá errado. Mas o Senhor nos mostra que confiar em Ti é o caminho da felicidade verdadeira. No mundo em que a gente vive, onde todo mundo quer levar vantagem, onde a mentira muitas vezes parece mais recompensada que a verdade, é difícil manter o coração puro.
mas o Salmo me ensina que vale a pena. Deus vê, Deus recompensa, e essa recompensa não é só material. É paz, é sentido, é saber que a gente está no lugar certo, mesmo que pareça pequeno. Senhor, Tu tens feito tantas maravilhas, e os Teus planos são muitos, são grandes. Me ajuda a confiar mesmo quando não vejo, porque os Teus pensamentos são mais altos que os meus, e os Teus caminhos são perfeitos. O salmista diz que são tantas as obras de Deus que nem dá para contar. E realmente, se a gente parar para pensar, tem tanta coisa boa acontecendo ao nosso redor. Acordar, respirar, ter uma cama para dormir, um café quente, uma palavra amiga, coisas que parecem pequenas, mas que são milagres diários. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Como diz o Salmo, eis-me aqui. Que palavra forte, né? Eis-me aqui. É como dizer, estou disponível, Senhor, me usa, me guia. Às vezes a gente acha que servir a Deus é só fazer coisas grandes, ser missionário, pregar, curar. Mas servir a Deus é também escutar com carinho, perdoar quem nos machucou, ser justo no trabalho, dar atenção para os filhos, ter paciência com os pais. Senhor, que a Tua lei esteja escrita no meu coração, que eu não precise de lembrança externa para fazer o bem, mas que isso já esteja dentro de mim. A gente vive numa época de tantas regras, tantas cobranças, mas quando a gente faz o bem por amor, por convicção, tudo fica mais leve. A gente não age por obrigação, mas por desejo de agradar a Deus. Senhor, eu não escondo a Tua justiça no meu coração. Eu falo da Tua fidelidade, da Tua salvação, do Teu amor. E é verdade. Quando a gente vive uma experiência com Deus, a gente quer contar. A gente quer que os outros saibam que tem saída, que tem esperança, que o Senhor é real. Mas, Senhor, não retenhas de mim a Tua misericórdia, porque eu ainda erro, ainda caio, ainda tenho medo. Me cerca com Teu amor e com a Tua verdade. O Salmo diz que os problemas cercam o salmista mais do que os fios de cabelo na cabeça dele. É muita coisa. E quantas vezes a gente não se sente assim, sobrecarregado, cansado, sem forças? Mas mesmo nesse caos, o salmista clama, livra-me, Senhor! E é isso que a gente faz, a gente clama. Senhor, apressa-te em me socorrer, porque às vezes a dor parece urgente, porque às vezes a angústia sufoca, porque às vezes a gente já não tem mais lágrimas. O salmista termina pedindo que os que busquem ao Senhor se alegrem. E eu peço isso também, que mesmo no meio da luta a gente encontre alegria, que a fé nos dê esperança, que a gente possa dizer, grande é o Senhor. E mesmo que eu me sinta pobre e necessitado, eu sei que o Senhor pensa em mim. Essa parte do Salmo me emociona. Saber que Deus pensa em mim, que eu não sou esquecida, que Ele cuida de mim com carinho. Senhor, Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. E mesmo que pareça que demora, eu confio, eu espero, eu continuo orando. E nos dias de luta, quando o ônibus atrasa, quando a conta vence e o dinheiro não dá, quando o cansaço vem antes do almoço, eu me lembro, o Senhor se inclina para mim, e isso me basta. Nos dias de alegria, quando a risada vem fácil, quando o sol brilha bonito na janela, quando o café da tarde junta gente querida, eu também digo, obrigada, Senhor, porque Tu firmastes os meus passos. Assim como o salmista, eu sigo, às vezes cambaleando, às vezes cantando alto, mas sempre Te buscando, porque eu sei que o Senhor não me abandona. E isso, só isso, já me dá força para continuar. Amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas orações. Que Deus te abençoe.